E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcese e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um dispositivo incrível que a Sonoff nos enviou, que é o Sonoff Mini Extreme R2. Esse é um dispositivo que vocês podem usar como switch numa tomada, num interruptor, e vocês podem controlar os dispositivos de vocês remotamente. Você pode transformar o interruptor da sua casa em smart sem precisar trocá-lo. E além disso, ele pode funcionar como roteador, conectando até 64 subdispositivos. E se você quer deixar a sua casa mais inteligente e sua vida mais eficiente, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu tô postando vídeo novo por aqui. E já deixa um like e compartilha com quem ama tecnologia. Se você precisa de uma consultoria em casa inteligente e automação residencial, eu deixei o link aí na descrição. Curiosos para conhecer esse dispositivo e todas as funcionalidades? Então se segura na cadeira e vem comigo! Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a Sonoff por ter nos enviado esse dispositivo para a gente fazer os testes e o unboxing. Então, contextualizando aqui, pessoal, esse dispositivo serve para que a gente transforme em smart um interruptor ou uma tomada. Ele pode ser acomodado em uma caixinha 4x2 ou 4x4. Ele tem um tamanho muito reduzido, é um dos menores dispositivos de casa inteligente que eu conheço. A grande mudança desse dispositivo em relação ao anterior é que esse precisa do fio neutro. Eu vou fazer aqui uma cronologia para que vocês conheçam um switch Zigbee que a Sonoff lançou. O primeiro foi o ZB Mini, que é um dispositivo bem parecido com o Sonoff Mini e ele tinha um tamanho um pouco maior. Ele contava com os bornes de entrada neutro e saída, contava também com os fases de entrada e saída, além de ter o S1 e S2, que é para você controlar um interruptor, por exemplo. Após isso, a Sonoff lançou o ZB Mini Extreme L2. A diferença é que ele só tinha entrada e saída de fase e o S1 e S2. Nesse modelo não tinha o fio neutro, então ele precisava de uma potência mínima em lâmpadas para poder funcionar. E agora a Sonoff lançou esse dispositivo que é o ZB Mini Extreme R2. A diferença entre esse dispositivo e o anterior é que esse possui o fio neutro, então a gente tem a entrada e saída do neutro. Então se vocês olharem aqui na tela, as diferenças são as seguintes, do ZB Mini em relação ao ZB Mini R2, que é o que eu estou mostrando, e o ZB Mini L2, que era o anterior. O tamanho vocês podem perceber que mudou consideravelmente da primeira geração para essas outras duas, sendo o ZB Mini R2 ainda um pouco menor que o L2. Os dispositivos ZB Mini e o ZB Mini R2 funcionavam como router e o L2 não, porque não possuía o fio neutro. Todos trabalham com o protocolo 3.0 do Zigbee. Além disso, no ZB Mini nós podíamos conectar até 32 subdispositivos e o ZB Mini R2 64. Como o ZB Mini L2 não era router, então a gente não consegue conectar subdispositivos. E tem uma série de vantagens que eu vou mostrar para vocês, que é o Turbo Mode, o modo relé, o controle de energia no estado inicial e atualização por OTA. Mas vamos lá que eu vou fazer o unboxing agora e mostrar todas as funcionalidades desse dispositivo. Pessoal, então esse aqui é o ZB Mini Extreme. Ele é compatível aqui com o Google e a Alexa e ele funciona na plataforma do EUE-Link. Como é um dispositivo Zigbee, ele precisa de uma ponte, de um hub Zigbee para poder funcionar, tá? O modelo dele aqui é o ZB Mini R2. Ele trabalha com a voltagem de 110 a 240 volts e 10 amperes no máximo. E trabalha com o protocolo Zigbee 3.0. Então, abrindo a caixa, a gente tem aqui o manual do usuário da Sonoff. Aqui mostra como fazer a ligação do dispositivo e mostra como fazer o pareamento. E o dispositivo propriamente dito. Então, se vocês olharem, pessoal, ele é bem pequeno, tá? Pessoal, aqui a gente tem a entrada e saída do neutro e a gente tem aqui, por exemplo, a saída e a entrada do fase, além do S1 e S2 que podem ser usados aqui com o interruptor para poder controlar esse dispositivo. Nós temos um botão aqui que pode ser usado para pareamento, se eu deixar pressionado aqui durante 5 segundos e liga e desliga, tá?
Ele tem atrás aqui um QR Code, ou como todos os novos dispositivos da Sonoff, onde a gente pode usar também para pareamento. Então eu vou fazer agora a ligação para vocês verem aqui como funciona. Aqui eu liguei a lâmpada no L-out e no neutro. E aqui a gente conectou os fios do interruptor no S1 e S2. Então eu posso ligar esse switch através do interruptor e através do botão liga e desliga. Então vocês podem perceber que ele já está piscando, tá pessoal? O LED, então ele já está em modo de pareamento. Agora a gente vai precisar de um hub Zigbee para poder parear ele aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês quais hubs são compatíveis. Pessoal, então primeiramente a gente vai tentar parear esse dispositivo aqui através do EUE-Link. Então a gente vai parear ele através da ponte Zigbee que eu tenho aqui, que é o ZB Bridge Ultra, que é da própria Sonoff, tá? E aí eu venho aqui adicionar dispositivo. Pronto, ele encontrou o dispositivo, eu vou dar um próximo. Já está aqui, ZB Mini R2, ó. Então eu vou ligar ele fisicamente aqui, ó, tá ligado e desligado. Eu liguei aqui pelo botão, agora eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Ele está dizendo aqui que ele tem uma atualização de firmware disponível. E aí a gente tem aqui a parte de agenda, onde a gente pode adicionar um horário específico e escolher dias da semana para que ele execute uma determinada ação, ou ligue ou desligue esse dispositivo num horário e dias programados. Além disso, a gente tem aqui a opção de timer, onde a gente pode definir um timer aqui, que ele vai fazer uma contagem e ao final desse timer ele vai adicionar uma ação aqui que é para ligar ou desligar esse dispositivo. Isso no caso, por exemplo, de vocês ligarem uma árvore de Natal ou de vocês colocarem um timer mesmo no interruptor, tá? Isso aqui vai de acordo com a necessidade de vocês. Além disso, a gente tem um tempo em loop que a gente pode escolher para que ele repita ou alterne em horários específicos de início e fim. E a quantidade aqui é horário de início e aí quanto ele vai repetir? Ele vai repetir de 30 em 30 minutos e vai fazer aqui o quê? Ligar ou desligar o dispositivo também, onde a gente pode escolher na ação. Além disso, pessoal, a gente tem aqui nos 3 pontinhos as opções do ZB Mini. Aqui a gente pode alterar o nome dele, aqui nós temos a versão atual e a versão que está disponível para que a gente atualize, que é 1.04. Tem aqui uma opção de sinal do dispositivo. A Sonoff implementou essas opções aqui agora no dispositivo Zigbee, para que a gente saiba se o sinal está forte ou não. Além disso, a gente pode atribuir esse dispositivo a um local específico da casa, compartilhar esse dispositivo com outras contas do EUE-Link. Posso criar um grupo com esse dispositivo e mais alguns para eu ligar ou desligar esses dispositivos automaticamente. Posso criar uma cena inteligente com ele. Pessoal, e aí a gente tem o modo do interruptor, onde a gente tem 3 tipos de modos aqui. Eu vou tentar explicar rapidamente para vocês para que serve cada um. Esse modo board é o modo normal que a gente usa o switch com o interruptor normal de liga e desliga, e ele não tem uma posição fixa, ou seja, vocês podem ligar através do aplicativo ou do dispositivo e desligar ou ligar através do interruptor. Então ele vai fazer sempre ao contrário do que está. Já o modo pulso, se eu ligar essa opção, eu vou poder usar botões de pulso no lugar do interruptor simples, normal, que vocês já conhecem. Como se fosse um interruptor de campainha. Então ele não fica fixo numa posição específica. Se vocês clicarem uma vez, ele vai e volta. Cada vez que vocês fazem isso, ele vai ligar ou desligar o Sonoff Mini de vocês. E o modo de acompanhamento é quando vocês têm interruptores com posição fixa, de liga e desliga. Vocês não querem que ele inverta essas posições, então vocês podem usar esse modo de acompanhamento. Ou seja, se vocês desligarem pelo aplicativo, vocês vão poder ligar ou desligar através do interruptor, porém só numa posição fixa. Se ele já estiver ligado e vocês desligarem no aplicativo, quando vocês forem na opção de desligar, não vai acontecer nada porque ele já está desligado. Então é mais ou menos isso, tá, pessoal? E essa opção de inverter aqui, ele vai inverter essa opção, porque às vezes vocês colocaram ali o interruptor com o ligado e ele está desligando, então vocês podem inverter isso, beleza? Então nós temos aqui os registros onde vai aparecer se ele está ligado ou desligado e as funcionalidades piloto, pessoal, olha que interessante, a gente tem aqui um modo turbo, que ele vai
aumentar o nível do sinal, ele vai reforçar o sinal, porque esse dispositivo funciona também como roteador na malha Zigbee de vocês, potencializando o sinal dos outros dispositivos. Aí tem aqui o estado de inicialização, caso acabe a energia, ele pode voltar ligado, desligado ou no último estado, e ainda vocês podem escolher um atraso para que ele ligue ou desligue esse dispositivo com uma duração específica. Aqui a configuração de pulso, então se a gente ligar essa opção, a gente escolhe aqui o pulso de 1 segundo até a quantidade que vocês quiserem aqui, que vai até 59,9 segundos. Isso aqui é útil, por exemplo, se vocês quiserem colocar esse dispositivo como se fosse uma campainha, ou seja, quando a pessoa liga ele só dá um pulso e aí ele fica, por exemplo, 1 segundo ou 1 segundo e meio aberto naquele pulso, como se estivessem apertando o dispositivo e depois desliga, tá? Não é o caso aqui. E aí a gente tem as opções todas de fabricante aqui, que é o modelo dele, o ID do dispositivo e o nome do firmware. Beleza, agora nós vamos parear ele em outras plataformas para a gente verificar se é possível a gente controlar esse dispositivo. A gente vai remover ele então aqui do EUE-Link. Beleza, vamos tentar parear na plataforma Tuya, que eu tenho aqui uma ponte Zigbee da ZenSmart. Vamos ver se ela vai reconhecer. Ó, adicionou o dispositivo, eu vou dar um concluído aqui. Então, ó, eu tenho o dispositivo, se eu ligar, ó, ele liga e desliga aqui o switch 1. Isso aqui é um problema que sempre teve, tá? Com os Sonofs Minis Zigbee, quando eu pareio ele com uma ponte Tuya, ele vai aparecer 2 controles, tá? Então a gente vai usar sempre esse controle de cima aqui, liga e desliga. Aí eu não tenho mais nenhuma opção, tá? Eu não consigo aqui atualizar firmware, eu não consigo fazer nada através dessa plataforma. Mas o hub Zigbee de outro fabricante também reconhece o Sonoff Mini R2. Então vamos remover ele daqui. Beleza, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui no Home Assistant. Vamos tentar parear ele pelo Zigbee to MQTT. Eu vou dar aqui um Permit Join. Vamos ver se ele vai reconhecer aqui o dispositivo. Ó, já reconheceu o dispositivo. Se eu clicar sobre ele, eu tenho aqui então que ele é um dispositivo do tipo router. Ele reconheceu aqui o modelo dele, que é o ZB Mini R2, com a fabricante da Sonoff. E aí ele está com a versão aqui 1.0.2. Se eu clicar nos exposes aqui, eu vou ter o estado de on e off. Então eu vou ligar aqui para vocês verem, ó, on e off. Eu tenho aqui qual é o comportamento dele na volta de energia, se eu quero que ele volte ligado, desligado, se eu quero que ele volte invertido ou como ele estava. Eu tenho aqui o Turbo Mode, que eu posso ligar ou desligar. Tenho aqui as opções todas que eu tinha lá no EUE-Link, ó, o tipo que ele vai ser aqui de trigger. Eu tenho aqui o controle de pulso. E aí uma coisa interessante, pessoal, ó, eu vou clicar aqui no OTA. Vocês podem perceber aqui que ele aparece para que eu possa verificar se tem uma versão nova ou não. Então vamos checar aqui se tem alguma atualização. Vamos ver se a gente consegue aqui através do Zigbee to MQTT. Aqui então vocês podem perceber que ele já mostrou, ó, que tem uma versão para ser atualizada. Então eu posso atualizar ele através do Zigbee to MQTT, como eu poderia fazer essa atualização através do EUE-Link lá da plataforma da própria Sonoff. Então é bem interessante que agora os dispositivos todos que a Sonoff tem lançado, a maioria pelo menos, ele tem essa funcionalidade da gente poder fazer atualização através do OTA. Legal, pessoal, então a gente conseguiu também parear esse dispositivo através do Zigbee to MQTT. Eu fiz teste no High Host, ele pareou normalmente, ele pareou no NS Panel Pro, então é um dispositivo bem versátil, bem compatível com várias versões aí, e é um dispositivo que eu recomendo que vocês usem na casa de vocês, se vocês quiserem transformar uma tomada em uma tomada inteligente, deixar ali escondido dentro da caixinha, ele é um dispositivo bem versátil para esse tipo de uso. Galera, é minha opinião sincera sobre esse dispositivo. A grande vantagem aqui é o tamanho reduzido, onde a gente pode acoplar ele em qualquer caixa 4x2. Tive experiências com outros dispositivos e tive dificuldade pelo tamanho. Esse aqui realmente a Sonoff miniaturizou os componentes e ficou excelente. Uma outra vantagem desse dispositivo é que ele tem o fio neutro,
o que deixou ele muito mais responsivo do que a versão anterior L2. Nos testes que eu fiz do L2 ele tinha um delay maior por não possuir um neutro. Em alguns casos, dependendo da lâmpada que vocês usam, se a potência for muito baixa, ela começa a dar uma piscada de vez em quando, o que não acontece nesse dispositivo por possuir o fio neutro. E falando disso, ele com o fio neutro se torna um dispositivo router e pode ser conectado até 64 subdispositivos, aumentando a malha Zigbee de vocês. Sem contar em todas as outras funcionalidades que a Sonoff implementou nesse dispositivo. E vocês, o que acharam desse dispositivo? Já deixa aí nos comentários. E se vocês curtiram esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas, pois isso tem ajudado demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Vocês um dispositivo incrível que a Sonoff. Além disso, esse dispositivo conta com conectando até sub. Eu vou mostrar para vocês aqui para que a gente transforme em para que a gente deixe inteligente 4x2 ou